assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto: vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Será que, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor abra os nossos olhos e ouvidos espirituais para ver e ouvir aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Amém? Queridos, Paulo aqui, na carta aos Gálatas, ele tenta administrar uma crise. Uma crise estava instaurada na igreja, uma divisão. Uma divisão porque alguns daqueles chamados da circuncisão, judaizantes, estavam inseridos no meio da igreja. A circuncisão era uma aliança estabelecida por Deus. Uma aliança que foi estabelecida no Antigo Testamento, que todo judeu cumpria com seu filho, que era circuncidado, o prepúcio era cortado cirurgicamente, e ali era estabelecido aqueles que eram da aliança e aqueles que não eram. A igreja, agora que surgiu, com Cristo, estava também num dilema, porque Cristo era judeu, porque Cristo veio dos judeus e chamou aqueles que eram seus para começarem uma obra que era mundial. Era em Jerusalém, Samaria, Judéia e até os confins da terra. Era esse o chamado de Deus. E agora, diante da realidade, diante do que já estava acontecendo, diante das vidas que estavam sendo salvas, a igreja precisava decidir. Aquele que se convertia ao Evangelho precisava se circuncidar, sim ou não? E para isso foi levantado um concílio, que está lá em Atos, capítulo de número 15, para decidir se aqueles que aceitavam a Cristo precisavam se circuncidar. De modo que esse assunto era um assunto muito importante para a igreja da época. Era um assunto que incomodava os líderes da época. E Paulo, quando começa e quando escreve aos Gálatas, ele começa a lembrar da experiência que esses homens tiveram em Cristo, porque todos eles eram gentios. E Paulo começa a falar com eles: como é que vocês se desviam, como é que vocês saem de forma, do caminho dessa forma, e começam a se colocar no jugo da lei. No capítulo 2, Paulo repreende a Pedro, porque em Antioquia, Pedro, quando chegaram aqueles que eram da circuncisão, deixou de lado os gentios. E no capítulo 3, no final, aliás, do capítulo 2, início do capítulo 3, Paulo vai falar que a salvação é pela graça, e não por obras da lei. E a igreja entende, então, essa igreja que surge, que a salvação, que estar com Deus, estar com Cristo, não depende de ações da lei, ou que a lei não é capaz de justificar o homem, que somente a fé. Em Romanos 4:9, Paulo vai falar que a circuncisão, que Abraão foi salvo pela fé, e não pela circuncisão. Da mesma forma, irmãos, nós fomos alcançados pela fé. Você se aproximou de Cristo por causa da fé, e não por obras da lei.
e não por atitudes externas, e não por ações humanas. Paulo coloca diante dos Gálatas e os chama de insensatos. Insensatos não porque não sabiam, insensatos porque tinham deixado a sabedoria de lado. E começa uma carta dura, dizendo quem os enfeitiçou, que tipo de encantamento é esse, que vocês estão deixando a experiência, o relacionamento com Deus, aquilo que vocês viveram no passado, para se colocar debaixo de um jugo de escravidão, se colocarem debaixo da lei. E ele começa a falar com eles, falando da exposição de Cristo para a igreja, falando a respeito daquilo que já havia acontecido. Um dos resultados do concílio de Atos, capítulo 15, está lá no verso 29, quando a igreja se reúne para decidir acerca desse tema, eles mandam uma carta para as igrejas dizendo, olha, que vocês se abstenham das coisas que são sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, da imoralidade sexual. Em outras palavras, a recomendação da igreja com relação ao assunto da lei é cuidado com os costumes que vocês já tinham. Tomem cuidado, porque antes de vocês servirem a Cristo, vocês tinham costumes que desagradam a Deus. Mais importante do que a circuncisão é vocês deixarem de lado esses costumes. Porque não adianta fazer uma atitude externa, não adianta ter um ato externo de mudança, quando na realidade a prática de vocês os afastam de Deus. Quando na realidade aquilo que vocês fazem, as ações de vocês, os levam para longe do Senhor. E aqui, nesse texto que lemos de Gálatas capítulo 3, no verso 2, Paulo vai dizer, quero apenas saberes isto, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Paulo está perguntando para a igreja, olha, vocês receberam o Espírito Santo, vocês tiveram experiência com o Espírito Santo, vocês receberam outras línguas e falaram essas línguas no Espírito Santo, será que agora vocês querem mudar de lado? E por isso, irmãos, eu li o texto aqui no ofertório de Atos capítulo 10, que fala de Cornélio. Porque Cornélio representa essa salvação que veio por causa do Espírito. Porque a Bíblia vai dizer que Cornélio, apesar de ser centurião, de ser romano, ele tinha práticas diferentes daqueles que viviam na sua época. Apesar disso, ele fazia esmolas, ele orava constantemente ao Senhor, e por causa disso foi um canal no qual Deus pôde falar com ele. E por causa disso, ele mandou pessoas a Pedro. E Deus começou um ministério também na vida de Pedro, porque Pedro só pregava para os judeus. E por causa da visão que Pedro teve, do lençol que descia, com todos os animais que os judeus não podiam comer, e Deus fala para Pedro, vai Pedro, levanta, come. Ele diz, não posso tocar naquilo que é impuro, Senhor. Você está lembrado desse texto? E ele então recebe uma ordem de Deus, vão vir homens aqui, você vai na casa deles. E ele vai para a casa de Cornélio. E a Bíblia diz que quando Pedro abre a sua boca para falar, e Pedro começa a falar a respeito de Jesus, o Espírito Santo desce sobre aquela casa. Aleluia. E eles foram cheios do Espírito Santo. E por causa do Espírito, por causa da manifestação do Espírito, porque aqueles homens foram cheios do Espírito, eles falaram, olha, se eles já estão cheios do Espírito Santo, por que eles não podem agora ser batizados nas águas?
E temos aqui uma evidência de algo que aconteceu, de pessoas que foram batizadas no Espírito antes de serem batizadas nas águas. E aquilo se tornou uma comprovação para Pedro tão grande, que lá na frente, no capítulo 11, quando Pedro é chamado à igreja a dar explicações, ele vai dizer o que aconteceu, e ele fala exatamente, dizendo, olha, o Espírito desceu sobre eles, Deus os escolheu. Quem seria eu para ir contra o Senhor? Mas isso não muda, irmãos, o fato de que o que estamos tratando e o tema que essa igreja estava tratando e Paulo estava tratando era acerca dos costumes que esses homens tinham. E de como o costume do século, o costume desse tempo, muitas vezes é capaz de nos afastar de Deus. Como às vezes a maneira como nós lidamos com as coisas do dia a dia é capaz de nos afastar do Senhor. Como estamos acostumados a tratar as coisas. Em outras palavras, Deus está dizendo para nós, cuidado com aquilo que você já está acostumado a fazer. Tem gente que diz, eu nasci assim, vou morrer assim. Eu sou desse jeito mesmo, pastor. Tem uma história, né? No quartel que o rapaz, que o comandante chegou e estava naquela formatura e o rapaz estava assim, ó. E o comandante sério falando e de repente ele olhou aquele cara sorrindo, o que está rindo? Tem algum palhaço, tem alguma coisa engraçada aqui? Aí o rapaz, não, chefe, é que eu sou assim mesmo, eu falo assim. E todo mundo começou a falar, não, ele é assim, desse jeito. O jeito dele é sorridente mesmo. Irmãos, às vezes nós estamos tão acostumados a fazer alguma coisa, a seguir, a andar no piloto automático, que às vezes estamos nos afastando de Deus sem perceber. Pedro estava admirado com os Gálatas, como eles agora estavam voltando, como eles agora estavam retrocedendo. Eles haviam recebido o Espírito Santo, eles tinham uma experiência com Deus. Essa experiência quebrou o conceito da igreja, ou daquela igreja primitiva, a igreja do primeiro século, aquele judaísmo enraizado. Eles agora estavam se tornando verdadeiramente cristãos. Irmãos, existem costumes que nós adquirimos durante a nossa caminhada, na nossa família, no tempo em que nós estamos vivendo, neste século presente que estamos vivendo, que nos afasta de Deus. Costumes que trazemos conosco, para dentro da igreja, para dentro do Evangelho. Está implicitamente no mundo, colocado em cada coração, em cada mensagem, em cada texto, nos jornais, nas revistas, na TV. Está embutido do pensamento de que você tem que ter alguma coisa. Você tem que ter dinheiro. Você só é alguém por causa do carro que você tem. Você só é alguém por causa das coisas que você possui. Enquanto você não tiver sua casa própria, você não é feliz. Enquanto você não tiver coisas, você não é feliz. Daí você vem para o Evangelho e acha que para Deus fazer alguma coisa na sua vida, para você ser feliz, é Ele te dar alguma coisa. Daí tem gente que acha que só vai se realizar no Evangelho quando ela possuir coisas. Quando Deus der uma casa para ela, quando Deus der um carro para ela, quando Deus fizer alguma coisa e der alguma coisa material para ela. Quando isso não é verdade. Somos felizes porque o Espírito Santo habita em nós. Somos felizes porque temos a presença de Deus. Somos felizes porque temos uma morada no céu. Somos felizes porque somos salvos em Cristo Jesus. Somos felizes porque Ele mudou a nossa vida e hoje nós vivemos em novidade de vida, para a glória de Deus. Aleluia! 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 Qual é o seu costume, meu irmão?
Vamos falar a verdade, existem bons costumes. Tem gente que acostumou a acordar cedo. Amém, irmão? Tem um irmão que 5 horas da manhã está postando foto na praia. Pô, isso não é de Deus, irmão. 6 horas da manhã, o irmão está postando nascer do sol. Não, agora está nascendo mais cedo, né? 5 horas, ó, o irmão sabe. Nem sabe, né, irmão? Está dormindo. Tem costumes bons, fazer exercícios, caminhar, correr, acordar cedo, são coisas boas. Tem coisas que não são nem boas nem ruins, mas que nós precisamos administrar. Assistir séries pode ser bom ou pode ser ruim. Depende das nossas escolhas, depende do tempo que nós vamos empreender para isso. Comer pode ser bom ou pode ser ruim. O pastor está precisando parar um pouquinho, mas pode afetar a nossa saúde. E se afeta a nossa saúde, afeta o nosso relacionamento com Deus. Tem gente, né, que possui os costumes mais variados. Paulo fala acerca até mesmo das coisas, né, e a igreja define isso lá em Atos capítulo 5, falando acerca das relações sexuais. Às vezes, chegamos no Evangelho, mas queremos manter o mesmo tipo que tínhamos de relação no passado. Queremos continuar com as mesmas práticas. E isso interfere no nosso relacionamento com Deus. Queridos, o secularismo, ele vem entrando na nossa vida. Vem entrando na igreja, sem perceber, porque queremos moldar o nosso pensamento, queremos moldar os nossos costumes, a nossa maneira de ser, ao que o mundo vem colocando na nossa mente por meio dos seus artigos, por meio do seu conhecimento científico, por meio daquilo que todos os dias nos é pregado, tanto nas escolas, nas faculdades, na televisão, nas séries, nos filmes, e aos poucos nós vamos moldando e tentando fazer com que o Evangelho se molde à nossa vontade. E criamos assim um novo tipo de ceticismo. Nos tornamos céticos porque queremos um Deus do aqui e agora. Nos tornamos céticos porque queremos um Deus que faça conforme nós estalemos os dedos. Queremos um Deus que caiba no aplicativo de um celular, em que a gente pode pedir uma comida e o celular, e esse relacionamento, essa relação, possa trazer a comida até nós. Quem sabe, né, existe um aplicativo que a gente possa trazer as bênçãos de Deus na hora que a gente quer. Possa trazer o milagre no momento que a gente quer. E com isso, quando isso não acontece, nós vamos nos afastando de Deus. Porque eu só acredito naquilo que eu vejo. Eu só acredito naquilo que eu enxergo. Acabamos tornando a nossa fé pragmática demais. Onde só conseguimos nos relacionar por meio da experiência. Se eu sentir um arrepio, é Deus. Se eu sentir alguma coisa diferente, é Deus. Enquanto Deus fala conosco por meio da palavra, enquanto Deus fala conosco por meio da vida de um irmão, enquanto Deus fala conosco até mesmo no cair de uma folha, no vento que sopra, Deus fala conosco por meio da sua criação, da natureza, pela beleza de uma montanha, pelo sol da manhã, pela chuva da tarde, Deus fala conosco de diversas maneiras. E nós queremos um tipo de relacionamento que seja passageiro, fugaz, humano. Não é esse o relacionamento que Deus quer nos dar. Se eu ganhar dinheiro, se me trouxer algum benefício, amém, ok. E acabamos buscando um Deus que é passageiro, um Deus que facilmente se desconstrói. Mas o teu Deus, meu irmão, é o Deus presente, é o Deus conosco. É o Deus que se revela por meio da pregação da fé, como Paulo diz aqui. Não é o Deus que se revela por meio das obras da lei, que se revela por meio de atitudes práticas
que simplesmente servem para mostrar o quão crentes nós somos. Porque às vezes a gente quer mostrar que a gente é espiritual, vamos falar a verdade. Às vezes a gente quer mostrar quão espiritual nós somos. Não, para mergulhar na praia, não pode botar sunga não, irmão, senão tu não vai para o céu. E às vezes a gente começa a criar leis e regras que na verdade nos afastam de Deus, nos levam para distante do Senhor e nos impedem de viver aquilo que Deus tem para nós, aquilo que verdadeiramente faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Criamos dias santos, dias sagrados, dias em que falamos, esse dia é o dia do Senhor. Não é verdade? É certo que a Bíblia diz que o Senhor ressuscitou ao primeiro dia, no domingo, e por isso nós louvamos a Deus no domingo. Mas os judeus guardavam o sábado, porque estava escrito na lei. Fazia parte daquela aliança. Mas a Bíblia diz que o Senhor então santificou para nós todos os dias. E todos os dias são do Senhor. Todos os dias são os dias de você viver em santidade. Se para você comer carne te leva distante de Deus, então todos os dias você não deveria comer carne. Se para você, alguma coisa afasta, atrapalha o teu relacionamento com Deus, então todos os dias você não deveria fazer aquela coisa. E eu sei que isso não é fácil para nós, irmãos. Não é fácil mudar um hábito que já temos constituído. Não é fácil mudar um costume que faz parte da nossa tradição, que faz parte da nossa família. Não é fácil. Assim como não foi fácil para essa igreja. Mas Paulo os adverte a viverem no Espírito. É em Gálatas que Paulo fala das obras da carne e do fruto do Espírito. Paulo incentiva essa igreja a buscar o fruto e a mortificar a carne. Porque a carne é o que nos faz querer parecer espirituais. É a carne que nos faz querer nos colocar num lugar de superioridade acima dos demais irmãos, acima da igreja, acima até mesmo do mundo. É a carne que faz isso, irmãos. É por isso que nós precisamos aprender a ser humildes. Precisamos aprender a nos humilhar, a nos colocar na posição e na brecha por esse tempo que nós estamos vivendo. É por isso que nós precisamos aprender com Ele, que é manso e humilde de coração. Paulo diz no verso 4, será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Vocês que no passado foram discriminados, vocês que no passado sofreram perseguição, vocês que no passado foram ignorados, hoje vocês estão criando distinção entre vocês, entre quem é circuncidado e quem não é. Vocês no passado foram, de certa forma, até mesmo humilhados. Aleluia. E no verso 5, então, Paulo diz, aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagre entre vocês, será ele o que faz as obras da lei ou a pregação da fé? Devemos viver, irmãos, pelas obras da lei ou pela pregação da fé. A pregação da fé, irmãos, é a palavra de Deus colocada em ação. A pregação da fé é a palavra de Deus, porque Deus criou tudo por meio da palavra. No verso, no capítulo 1 de João, a Bíblia vai dizer que no princípio era o verbo, era a palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. De modo que Cristo é a palavra de Deus concretizada, Cristo é a palavra de Deus em ação. Por isso que as tuas palavras, elas são importantes. Porque a palavra fala daquilo que está cheio no teu coração. Você fala daquilo que entrou nos teus olhos, aquilo que contaminou, aquilo que faz parte da tua mente, do teu coração, é aquilo que você vai colocar para fora. E é por isso que a Bíblia diz que nós, acima de tudo, do que devemos guardar o nosso coração. Porque só vamos falar aquilo que colocamos para dentro do coração.
Às vezes, irmãos, o que vai para o teu coração são palavras que você não queria. Às vezes você escutou uma coisa, ouviu, e aquela palavra foi para o teu coração. E aquela palavra criou mágoa, aquela palavra criou uma ferida, aquela palavra criou um distanciamento entre você e teu irmão. Aquela palavra pode criar uma separação, um divórcio. É por causa da palavra, muitas vezes, que nós nos distanciamos, que nós nos afastamos, que nós discordamos. E discordar é bom, é sábio, é interessante haver discordância de pensamento, porque ninguém aqui pensa igual. Mas nós precisamos aprender a nos unir em Cristo, a nos unir pelo Espírito, a viver a pregação que é pela fé. Essa pregação da fé, apesar das discordâncias, ela está baseada na palavra de Deus. Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então essa fé verdadeira, ela vem da palavra. Ela é oriunda da palavra. Então, quando nós nos fortalecemos nessa palavra, quando nós nos fortalecemos naquilo que Deus preparou para nós de maravilhoso, nós somos capazes de rejeitar este século, rejeitar os banquetes que nos são colocados, rejeitar, apesar de estarmos na Babilônia, o banquete que o rei coloca diante de nós. Nós falamos, eu prefiro comer essa verdura aqui da palavra de Deus, porque ela vai me tornar mais forte, ela vai me tornar mais sábio, ela vai me tornar mais inteligente, mais musculoso espiritualmente, do que esse banquete que o mundo me oferece. Irmãos, não estamos em oposição a pessoas, não estamos em oposição a seres humanos e a irmãos, mas a nossa luta, a Bíblia diz, ela não é nem contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra principados e potestades, contra aqueles que operam nas regiões celestiais. É lá que nós guerreamos, e é para lá que Deus te chamou para guerrear. É por isso que Satanás quer de todas as maneiras fechar a tua boca, cerrar os teus lábios, porque se você não tem experiência com Deus, como é que você vai falar de Deus? Se você não vive com Deus, como é que você vai falar? A Bíblia diz que o nosso testemunho só tem sentido quando nós vivemos daquilo que vimos e ouvimos. Quando os discípulos pregavam, eles pregavam daquilo que eles viam e ouviam. Jesus falava das coisas que ele via do Pai, das coisas que ele via e ouvia diretamente do Pai. E estamos aqui para isso, irmãos. Para você ter a sua experiência com Deus, para você ter o seu relacionamento com Deus, para termos o nosso relacionamento em comunidade, porque não existe evangelho sozinho. O evangelho precisa ser vivido com pessoas, o evangelho é transmitido a pessoas, é a semente que cai no terreno de pessoas, é a semente que cai em corações. E essa semente precisa florescer, precisa crescer, precisa dar frutos. Nós estamos aqui só por isso, irmãos. Estamos reunidos aqui porque o teu irmão pode dar frutos. Aleluia. Porque você pode dar frutos. Porque você pode abençoar a sua casa, você pode abençoar seu local de trabalho, você pode abençoar nos lugares em que você vai. Até na praia, irmão, tu pode abençoar. Aleluia. Principalmente lá, 5 da manhã, o irmão abençoa, com o trabalho dele, né? E queridos, Deus é bom, Deus é fiel. E o mais importante é que não conseguimos isso sozinhos. Só conseguimos se o Espírito Santo nos ajudar. Por trás de tudo que a igreja fazia em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo estava por trás. Por tudo aquilo que você fala, às vezes você acha que é incapaz, mas quando o Espírito Santo te capacita, quando o Espírito Santo fala por meio de você, te usa, a tua palavra é capaz de atingir vidas.
Não é à toa que quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, a Bíblia diz que eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. O Espírito Santo, quando desceu na casa em Cornélio, na casa de Cornélio, eles começaram a falar em outras línguas. Línguas que edificavam, que engrandeciam a Deus. As pessoas que estavam lá em Atos 2, e quando elas ouviram aqueles homens falando em outras línguas, eles falaram, olha, nós temos ouvido eles falarem das maravilhas de Deus. Deus capacita você a falar das maravilhas de Deus, de forma que esse mundo entenda. O Espírito Santo, ele é capaz de converter a tua palavra, ou você mesmo achando que é incapaz, que tem limitações, ele é capaz de usar as tuas limitações para falar das maravilhas de Deus. Só que para falar das maravilhas de Deus, tem que viver as maravilhas de Deus. E é por isso que o Espírito Santo está aqui hoje, irmãos. Porque ele não quer te dar só uma experiência, ele não quer te dar só um êxtase, ele não quer te dar só um momento em que você, de repente, caia no poder, seja cheio. Tudo isso é muito bom, irmãos. Ter um momento com Deus, um momento em que Deus fala contigo, um momento em que temos a certeza de que Deus está conosco, tudo isso é bom. Mas a presença do Espírito Santo é constante na sua vida. Ela é constante com você. Para onde você for, o Espírito Santo vai contigo. Mas muitas vezes as nossas práticas entristecem o Espírito Santo. Muitas vezes os nossos costumes do passado entristecem o Espírito Santo. E nós precisamos então, constantemente, renovar a nossa aliança, restaurar a nossa aliança. Precisamos de um Paulo para falar para a gente, olha, quem foi que fez com que vocês mudassem do caminho? Às vezes a gente precisa disso. E é por isso que nós sempre estamos na igreja, sempre estamos na casa de Deus, porque aqui é lugar de conserto, aqui é lugar de renovo, aqui é lugar do Espírito Santo falar contigo, aqui é lugar da visitação, aqui é lugar de que Deus está presente, aqui é lugar de Deus usar você para a vida do teu irmão, aqui é lugar de Deus falar o teu coração e você entregar a mensagem, aqui é o lugar, aleluia, do Espírito Santo falar contigo, de trazer renovo, de trazer restauração, de trazer novamente sonhos que você acha que se perderam, mas que o Espírito Santo fala para você, eu não esqueci, eu continuo colocando esses sonhos no teu coração, eu continuo falando com você da maneira como só você conhece, só você sabe. Amém? O tempo pode passar, meu irmão. Você pode achar que está velho, você pode achar que já passou o teu tempo, já passou a tua fase, mas o Espírito Santo ainda continua tendo planos para você, ainda continua tendo sonhos com relação a você, ainda continua tendo planos maravilhosos com relação à sua vida. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Cadê os irmãos? Vamos servir a ceia. Não quero passar do horário, prometo que em alguns minutos vamos fazer a ceia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Um dilema, irmãos. Fé, pregação, palavra ou obra da lei? E a pergunta que precisamos fazer hoje é: será que na minha vida tem obra da lei? Será que na minha vida tem fundamento humano? Será que na minha vida tem carne? Será que na minha vida tem fundamento que não foi Deus que colocou, mas foi o homem que impôs sobre mim? Eu sei que isso mexe conosco. Eu sei que isso nos faz pensar a respeito da nossa caminhada com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Mas será que na nossa caminhada, irmãos, nós temos buscado da fonte
e pela fonte nós temos nos movido? Ou será que nós temos esperado alguém buscar na fonte e trazer para nós? Cornélio buscou na fonte e a fonte revelou para ele. Pedro buscou na fonte e a fonte revelou para ele. Mas às vezes nós queremos que alguém busque para que nos seja revelado. Às vezes nós queremos que alguém entre como sumo sacerdote, no Santo dos Santos, busque a revelação e nos traga. E tem gente que vai para a igreja para isso, achando que o pastor é aquele que tem o direito de entrar no Santo dos Santos para trazer uma mensagem de Deus para ele. Na verdade, irmãos, todos nós temos livre acesso à presença de Deus. E estamos aqui reunidos simplesmente, irmãos, para juntos buscarmos qual é a direção que Deus traz para a sua igreja hoje, para o tempo de hoje. Todos nós podemos entrar nesse lugar santo. Você pode entrar. Aleluia. Glória a Deus. Pegue o pão. Você abre a tampinha, pega o pão. Esse pão é um símbolo. Símbolo do corpo de Cristo, que padeceu na cruz pelos nossos pecados. Do corpo que enfrentou os cravos, do corpo que sofreu as humilhações, do corpo que enfrentou o Gólgota, o corpo que carregou a cruz, a coroa de espinhos, que sobre o alto colocaram uma placa em forma de escárnio, dizendo Rei dos Judeus. Ele sofreu para que nós pudéssemos ter vida. Ele padeceu naquele momento para que nós pudéssemos ser livres. Ele quebrou a tradição. Ele se tornou o cumprimento da lei. Por causa dele, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. E hoje temos livre acesso à sua presença, à presença de Deus. E se estamos na presença de Deus, irmãos, precisamos pedir perdão pelos nossos pecados, porque só Ele perdoa pecados, só Ele perdoa as tuas faltas, só Ele perdoa as tuas palavras, os teus pensamentos, aquilo que está no teu coração. Só Ele pode não nos levar à condenação da carne, só Ele. E é por isso que estamos na Tua presença hoje, Jesus. E apresentamos esse pão. Que ao comermos do pão, os nossos pecados sejam perdoados. Que possamos ter uma nova vida. Que possamos Te contemplar face a face. Em nome de Jesus, comamos do pão. Aleluia. Depois você vai abrir. Abra o cálice devagar. Vamos orar. Eu queria que você se colocasse de pé, se possível. Aleluia. O vinho representa o sangue de Cristo. É um símbolo. Mas o vinho também é símbolo da alegria. O vinho é o símbolo da descida do Espírito Santo. Os discípulos, as pessoas acharam que eles estavam embriagados quando o Espírito Santo desceu sobre eles. O vinho representa o agir de Deus quando a igreja está cheia do Espírito.
Ninguém consegue guiar os seus passos. Ninguém consegue saber qual a direção ela vai. Ninguém consegue discernir o que ela fala, a não ser aquele a quem o Espírito toca. E esse vinho, esse cálice, é um convite para que brindemos e tenhamos o mesmo destino de Cristo. O destino de Cristo foi a cruz, mas o destino de Cristo foi a redenção. E é por isso que o nosso destino é a justificação em Cristo. Por Ele somos santificados, por Ele somos justificados, por Ele temos a salvação, por Ele nós somos cheios do Espírito Santo. Que ao tomarmos desse cálice, você possa ser cheio para viver a nova vida, cheio para experimentar a nova vida, cheios para espalhar a pregação da fé, a pregação que cura o doente, a pregação que coloca de pé, a pregação que salva, a pregação que cura, em nome de Jesus. Que tomemos do cálice.